falo, assim, que a gente não constrói uma maratona sozinho, né? A gente tem uma troca com o técnico, a gente tem uma troca com a família e também tudo aquilo que permeia a preparação, né, de uma prova, né? Como tu falaste, fortalecimento, um espaço de recovery, nutrição. O ciclo de maratona começa quando tu começa a correr. Construindo essa base. Quando tu começa, tu dá a tua primeira corrida, seja correndo, intercalando com caminhada, ali começa o ciclo de maratona. Roger, tu come de vez em quando uma pizza? Como? Se não. Aí que tá, mas é aí que eu ia chegar. Mas aí qual é a contagem que tem lá no teu Instagram, todo dia? Então, na verdade, assim, Mas né? tem a ver com a maratona? Cara, tem a ver com a minha preparação. Performance não é sorte e maratona também não. Ou seja, a maratona, ela te devolve exatamente aquilo que tu entregou para ela. Maratona, o que define quem chega bem nos 42 quilômetros? Sejam todos bem-vindos ao podcast Performance Não é Sorte, em parceria com a Benflay, que comanda aqui toda a estrutura de áudio e vídeo. Esse é um projeto itinerante. Essa temporada está acontecendo aqui na Fisioprime, um centro de excelência em fisioterapia. Mas a próxima temporada pode acontecer aí, no teu ambiente. Eu sou Thaís Damasio e vou conduzir esse episódio em que o tema é Maratona. Tudo que a gente precisa saber dos treinos até a linha de chegada. Aproveita, deixa teu like e te inscreve no canal. Porto Alegre está em clima de maratona. Maratona Internacional de Porto Alegre, NB42K. E sempre que a gente vive a emoção de uma maratona, bate aquela vontade geral. Muita gente quer fazer 42 quilômetros, mas poucas pessoas têm a exata noção do quanto o processo cobra da gente. A pergunta que a gente deve se fazer não é se a gente consegue correr os 42 quilômetros, mas se a gente consegue sustentar tudo que exige para que a gente possa correr, então, os 42 quilômetros. A mágica da maratona acontece quando a gente aceita o preço que ela cobra, porque ela sempre cobra. E para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com duas pessoas que entendem tudo de maratona, na prática. Então, eu tô aqui com o Jefferson Dias. Jefferson Dias é o cara que constrói atletas. Ele é head coach da MXP Treinamento, o cara que detém, além de toda a expertise técnica, também uma bagagem de prática na maratona. Jefferson tem tempo de 2 horas e 34 na Maratona Internacional de Porto Alegre. Do ano passado foi o melhor tempo do Jeff. E também tô aqui com Roger Weber, o cara que vive a maratona na prática. Roger tem 34 anos e corre maratonas desde 2019. Já foram 12 maratonas, 7 no Brasil e 5 maratonas internacionais. A última em Chicago, Roger fez o seu melhor tempo. 2 horas, 43 minutos e 11 segundos. E o objetivo do Roger é grande, hein? Ele quer correr todas as majors para conquistar a tão desejada mandala. Obrigado por terem aceito o convite. Sejam muito bem-vindos. Uma honra estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. É um privilégio estar aqui com os amigos que são inspirações, então vamos bater esse papo que vai ser incrível. Vamos começar conversando sobre a decisão de correr uma maratona. Como a gente sabe que alguém está pronto para dar o passo da maratona? Jeff, o corredor ele tem uma matemática meia característica. Quem corre 5, corre 10. Quem corre 10, corre 21. Quem corre 21, corre 42. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Especialmente dos 21 para o 42, é um oceano de diferença. Eu te pergunto, qual é a bagagem mínima que alguém deve ter para correr uma maratona? Então, a impressão que eu tenho é que os maratonistas estão nascendo maratonistas. Todo mundo já nasce maratonista, ninguém respeita aquela escadinha de passar um tempo fazendo cada distância, 5, 10, melhorar o tempo do 10, subir por 21, fazer o 21 várias vezes, 4, 5, 6, ficar 1 ano, 2 anos fazendo 21 e aí partir para 42. Eu sei que isso é no mundo que a gente vive hoje, assim, é o mundo do imediatismo, onde tudo é para ontem, é quase que uma utopia.
Então, o que a gente faz dentro da assessoria é tentar, primeiramente, fazer com que o aluno tenha real noção do que ele vai enfrentar, porque a maratona é barbada. O mais difícil é realmente construir ela dentro dos meses, semanas que antecedem. É bastante desafiadora a preparação, tanto que eu falei no início, né, que a mágica da maratona acontece quando a gente começa a aceitar o peso da preparação, porque ela cobra demais, né? Roger, quando tu sentiu que estava pronto para a maratona? É exatamente o que o Jeff falou. Eu respeitei muito as distâncias, né? Eu procurei conhecer o meu corpo para dar esse start na maratona, né? Então, foi no final de 16 que eu comecei a correr, assim, de uma forma um pouco mais como lazer. E a partir daquilo eu fui me entendendo, colocando a corrida na minha vida. E aí então eu fui aos poucos colocando na rotina, entendendo. E passei por isso, passei pelos 5, passei pelos 10, sem pressa, criando balizas em cada uma das distâncias. E aí então que foi que em 17, 18 eu fiz minha primeira meia. E aí eu desculpa, 17, fiz minha primeira meia e aí fui fazendo pelo menos uma, duas durante o ano, para só 19 conseguir me preparar para uma maratona, né? Então, não só foi correr, mas também entender como eu ia colocar uma preparação na minha rotina. Envolve trabalho, envolve as coisas da casa, enfim, um amador, né? Correndo uma prova, jogando uma planilha dentro de uma rotina, né? Essa bagagem toda que ela é construída, né, de vários 5 quilômetros, vários 10 quilômetros, enfim, anos, né, preparando o corpo para então enfrentar uma maratona, vocês entendem que isso impacta hoje nos resultados que vocês vêm tendo, né, na consistência que vocês vêm tendo de uma maratona para outra, todas elas com sucesso, assim. Vocês acham que essa bagagem anterior que vocês desenvolveram, ela tem relação com o processo de agora? Total. Porque tudo começa realmente de uma base, né? A partir do momento que tu te desenvolve um bom corredor de 5 quilômetros, um bom corredor de 10 quilômetros, e por falar em 5 quilômetros, correr 5 quilômetros para melhorar tempo, difícil pra caramba. Então, quem menospreza só 5 é porque nunca treinou direito. Se treinar direito, não vai achar só 5. E todo o contexto de treinar 10, fazer 21, depois que tu fez a tua primeira meia, eu costumo botar vários treinos acima de 21 para a pessoa já ter uma noção do que vai enfrentar na maratona, mesmo que ela vai fazer a distância de 21. Então, a gente vai dando cada vez mais ferramentas para o aluno conseguir se autogerenciar e se autoconhecer, como tu disseste ali anteriormente. Então, com absoluta certeza, tudo que é feito antes da maratona, seja bem feito ou mal feito, vai impactar de forma direta no ciclo da maratona e, consequentemente, na prova. Roger, tu teve uma crescente, né, da tua primeira maratona para a última. Crescente em relação a tempos, né? Tu fizeste uma evolução muito significativa, de quase 1 hora, entre a primeira e a última. Essa base toda que tu desenvolveu antes, tu entende que ela te trouxe o quê? Mais maturidade física, mental, psicológica, autoconhecimento? O que impactou nesse resultado expressivo que tu vem tendo? Eu acho que, assim, o autoconhecimento, né, que a gente adquire passando por todas as distâncias, ele é muito importante, porque tu consegue ver o resultado do teu corpo mesmo, né, em todas as valências, não só com uma questão física, mas com uma questão psicológica. A questão de tu percorrer essas distâncias do 5, do 10, do 21 até chegar à maratona, ela é muito importante, não só pela questão de evolução nos tempos, mas é porque é um caminho que deve ser percorrido. E a gente não pode menosprezar isso, não pode não fazer isso, né? Então, isso tudo, ele vai te moldar. Tu precisa ganhar essa casca, tu precisa entender que
que tu vai passar por algumas dificuldades e isso vai ser o teu escudo lá na frente para enfrentar uma distância longa. Porque uma distância mais curta, ela é uma estratégia completamente diferente do que tu vai jogar isso para né, uma corrida de distância maior. E uma frase que eu sempre falo, assim, da necessidade de tu percorrer isso sem pressa é que corrida e pressa não tem nada a ver. A gente precisa criar a nossa história, né, o nosso histórico. E a partir disso, com respeito em todas as distâncias, é que sim, tu vai estar apto, vai estar pronto a não só correr os 42, a passar pelo mais difícil, que é o ciclo, né? A prova é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. O que é difícil mesmo é quase todo final de semana tu tem que correr uma meia maratona ou mais, né? Então, se tu não for fazer, tu não percorrer esse caminho de ter, sei lá, 4, 5 ciclos de meia maratona ou te desafiar no 5 e no 10, como é que tu vai todo final de semana correr uma meia maratona e, sei lá, vai correr de 60 a 120, 150 quilômetros por semana? Então, tu precisa criar essa casca. Tu não pode simplesmente ignorar isso e achar que tu vai fazer porque é um super-herói. E não, é construção. E acontece muito de pessoas que não estão preparadas insistir em fazer a maratona e é a única prova que eles fazem, depois larga. Larga porque pega não quer saber mais de correr. Vocês trouxeram 2 pontos, né? Um eu falei no início, que a pergunta que a gente deve se fazer não é se a gente consegue correr os 42, mas se a gente consegue sustentar tudo que a gente precisa fazer para correr os 42 quilômetros, né? Então, vocês trouxeram que, de fato, é muito desgastante todo esse processo. E a segunda coisa, o Roger comentou, e o Jeff também, né? De que a tua primeira maratona, você fez por decisão própria ou alguém te deu uma cutucadinha? Foi uma decisão própria. Então, é exatamente sobre isso. Ó, vocês foram vivendo a corrida sem pressa até que o momento vocês se sentiram prontos para. E o Jeff falou que hoje as pessoas têm pressa para fazer, né? Pulam muitas etapas. Consequência disso, lesão, frustração. Muitas vezes joga toda uma história que poderia ter tido na corrida, joga fora por uma precipitação, sem ter maturidade física ainda, para suportar, né, toda essa rotina de treinos. E aí acaba... E perde o melhor da corrida, que não é maratona, não é a velocidade, não é o RP. O melhor da corrida é o que ela te proporciona em bem-estar, autoconfiança, o autoconhecimento. E só existe uma primeira maratona, né? Então, se ela não for boa, não for um ciclo bem feito, dificilmente tu vai querer repetir, ou se tu repetir, tu vai repetir naquela eu tenho que melhorar. E a busca incessante por melhorar tempo, enquanto tu não tiver com a cabeça boa e entender tudo que precisa ser feito, vai ficar batendo na trave por muito tempo. Tem uma questão que a gente falou anteriormente, que é a questão psicológica, da gente se conhecer, né? Antes, né, trazendo para um outro lado, mas não se afastando da maratona, eu vejo que a corrida, ela me trouxe um equilíbrio, tanto físico quanto mental, não só eu como atleta, mas como cidadão, como trabalhador, como marido, como filho, enfim, N situações que eu consigo ter uma tomada de decisão melhor. Então, estar correndo maratonas é maravilhoso. Eu sou apaixonado por treinar. Eu sou apaixonado por correr. Mas a performance que eu ganhei nisso tudo é na minha vida. Então, eu trabalho melhor, rendo melhor em casa e eu vejo que sou uma pessoa um pouco mais equilibrada e menos ansiosa. Então, esse ganho que a gente consegue adquirir é o maior. Não é só o RP na prova, não é a mandala apenas, mas é o que o esporte nos proporciona. Eu brinco na minha rede social, reiteradamente, que ser maratonista é uma coisa que deveria constar no currículo, né? No currículo de trabalho, inclusive. Porque uma maratona, a gente não consegue, né, sem entregar para ela muito da gente. E aí a gente constrói, né, disciplina, a gente constrói resiliência, a gente constrói aquelas habilidades que a gente precisa e que torna a gente profissionais muito melhores. Então, acho que sim, que deveria fazer parte de um currículo. Eu vou perguntar para ambos, o que
a corrida, o que a maratona, não a maratona, o que o ciclo de maratona mudou no Roger e mudou no Jefferson, enquanto profissionais, enquanto pessoas, né? O Roger trouxe algumas questões, mas que ferramentas vocês ganharam com o esporte? Bom, como eu falei anteriormente, eu destaco sempre a tomada de decisões, né? Eu me conhecer e eu saber que ter o ciclo de maratonas na minha rotina, eu preciso me organizar. Então, para eu seguir rendendo, tanto nos treinos quanto no trabalho, esse poder de organização me trouxe várias outras qualidades para minha vida. Então, hoje eu sou um cara muito mais organizado no trabalho, muito mais organizado em casa. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, até no trabalho ou em casa, é: eu não aceito estar rendendo em apenas um. Eu preciso render em todos. Então, eu vou me organizar para fazer bem tudo. Entendeu? Claro que às vezes tem coisas que a gente não consegue alcançar, tem coisas que a gente não consegue dominar, né? Como treinar num clima de 40 graus, né? Ou daqui a pouco tu chega lá, às 18 horas, chega um e-mail. Mas assim, o que eu falo é, de tu estar pronto, organizado, vai diminuir a chance de erro. Então, um ciclo de maratona bem feito e bem treinado, a chance de erro, não só na prova, mas como em qualquer coisa, diminui. Então, essa tomada de decisão, essa organização e esse autoconhecimento transformaram a minha vida. Então, por isso que eu tô sempre em ciclo de maratona, eu acho. E tu, Jé? O Roger falou exatamente o que eu ia falar. Poxa. Então, eu acho que a corrida é o esporte mais honesto que existe. Porque ela vai te entregar na mesma proporção que tu te dedicar. Não tem como, salvo raras exceções que eu não conheço, mas tu fazer um ciclo meia boca, tu vai lá e vai ter uma grande prova, tu vai ter... Ela te entrega da mesma maneira que tu te entrega para ela. Então, por isso que eu acho que ela é um esporte mais honesto que existe. E sendo um esporte honesto, a corrida, propriamente, maratona que a gente está falando agora, eu acho que aquele senso de merecimento, aquele senso de envolvimento, de compromisso com o que tu quer, eu acho que é transformador quando a pessoa deseja de verdade fazer uma maratona. A maratona, o ciclo dela, eu acho transformador, assim, porque te ensina exatamente, além de todas as coisas que o Roger falou, principalmente o merecimento, porque tem que se dedicar. Aí tu cruza a linha de chegada, não é à toa aquela emoção que aflora em todo mundo, né? Porque eu acho que não é tu ter superado os 42 quilômetros, eu tenho certeza que cruzou a linha de chegada, passa na cabeça de cada um tudo que viveu, porque Exato. o ciclo é transformador, mas ele é um ciclo também exaustivo, né? Que demanda muito tempo, que demanda muita entrega, que demanda cuidado com a alimentação, com o reforço, quer dizer, é muita coisa que envolve não apenas o correr, né? Que já é muito, mas mais do que isso, né? Toda uma entrega. Eu sempre digo que treinar para uma maratona, para quem não tem outra responsabilidade, outro trabalho, já é desgastante, né? E mais fisicamente, mas é desgastante. E para quem ainda tem que gerenciar isso dentro de uma rotina, com profissão, com família, com filho, com, enfim, na vida real acontecendo, eu acho que é mais desafiador ainda. E eu pergunto para vocês, eu tenho uma opinião de que um ciclo de maratona, a decisão de correr maratona, ela não pode ser individual. Eu acho que ela tem que englobar a família, né? Eu acho que tem que ser conversada, porque impacta em todos ao redor. Vocês concordam? Absolutamente, absolutamente. Eu sempre falo, assim, que a gente não constrói uma maratona sozinho, né? A gente tem uma troca com o técnico, a gente tem uma troca com a família e também tudo aquilo que permeia a preparação, né, de uma prova, né? Como tu falaste, fortalecimento, um espaço de recovery, nutrição, são coisas que a gente busca para ter uma sustentação dentro disso. E quando tu decide, tu opta por fazer uma maratona, é uma decisão coletiva com a família, com a esposa, com o marido, enfim, quem for, porque essas pessoas, elas vão fazer parte de todos os dias do ciclo.
Não tem nenhum dia, por exemplo, eu vou falar da Mari, que é minha esposa, ela não tem um dia que ela não faça parte desse ciclo, né? Porque, claro, ela não vai estar comigo correndo, né, ali, até gostaria, Mari, mas, enfim, brincadeiras à parte, ela prepara o todo, né? Ela me ajuda a preparar o todo. Sei lá, seja para, olha, eu vou te ajudar com uma refeição, vou ajudar as coisas em casa, ou, vamos lá, vamos sair para treinar, ou vou sair antes, enfim, prepara o ambiente, né? Então, quando tu vai conseguir treinar, montar um ciclo bem, se tu sabe que tá tudo equilibrado. E isso faz parte do psicológico, faz parte do todo, é aquela rede de apoio. A família tem que estar contigo, os amigos têm que estar contigo, né? E no início, quando eu comecei a correr, enfim, tu muda um pouco a tua rotina, né? Então, os amigos não entendiam muito bem o que era aquilo, né? Tipo, pô, o cara tá correndo, não tá mais saindo no bar com a gente, sábado ele tem longão, não vai sair sexta no bar. No início você até sentia um pouco de represália. E hoje eu vejo os meus amigos vindo comigo, né? Aceitando, motivando, construindo comigo. Enfim, não quero me estender tanto mais, mas a gente não corre sozinho, a gente não constrói uma maratona sozinho. Tem muita gente envolvida. Entrando nesse ponto aí, principalmente da família, eu já corro há bastante tempo, bastante mesmo. Talvez da sala eu sou o que corre há mais tempo. Então eu já fiz diversos ciclos, seja de maratona ou de distâncias maiores ou menores. E a família, sim, ela faz parte, os amigos, todo mundo. E existe um ponto para mim que, com a experiência, foi fundamental entender que eu já fiz ciclos onde eu fui extremamente rigoroso, onde eu não errei na comida, onde eu não errei no recovery, eu não errei no... Aí deu errado. E eu já fiz ciclos onde eu fui... Mas também já deu certo. Fui Caxias e deu certo. E outros que eu fiz mais flexível e deu errado, e outros deu certo. Então, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio entre o compromisso e principalmente a vida familiar, nem falo social, assim, mas principalmente a tua família, né? Não pode deixar de comer uma pizza com a tua família porque tu tá em ciclo de maratona. Tem gente que faz e eu respeito. Eu não acho que isso seja fundamental para o sucesso de uma maratona. Muito pelo contrário. Eu acho que isso bota mais pressão ainda em cima. Então, eu aprendi que durante todo esse tempo e as diversas provas que eu fiz, que a gente ser mais complacente, assim, principalmente com o ambiente, eu acho que isso faz uma diferença grande e tira a pressão que a gente coloca quando é muito, sabe, linha dura ali. Até porque a gente se torna extremamente chatos, né? Quando a Exato. gente tá correndo, fazendo um ciclo de maratona, porque a gente só fala disso, né? Exato. Então, a família, ela tem que ter um momento onde ela se sinta muito parte disso, porque você já vive para maratona, você só fala de maratona, você só fala de corrida, tudo gira em torno disso, você busca podcasts que falam sobre maratona, você busca maratona na televisão, você só quer ver maratona, e aí a família daqui a pouco, quer comer uma pizzazinha, muito merece, né? Eu acho que isso faz parte e tira um pouquinho a pressão que a gente acaba colocando na gente também. Porque eu acho que a pressão, ela compromete um pouquinho a qualidade do nosso resultado. Vocês não acham? Que a parte emocional ali tem um peso grande? Não tenha dúvida. Isso nada mais é do que a gente buscar um equilíbrio no todo, né? Não pode ser tanto lá, nem tanto cá, nem 8, nem 80, mas achar um meio termo para isso e seguir construindo com todo mundo na mesma faixa vibratória, vamos utilizar essa palavra. Tu usou uma palavra que agora eu vou entrar num assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas eu fiz um Reels semana passada até falando sobre isso, falou em equilíbrio. E eu fiz um Reels de quem quer qualquer resultado na vida não pode viver no equilíbrio. Uhum. Por quê? Porque o equilíbrio, ele te mantém onde tu tá. Ele não faz piorar, ele serve para quem não tem uma rotina, ele serve para quem não tá
tem maus hábitos. Aí tu busca o equilíbrio, nossa, tu deu um salto gigante. Só que o equilíbrio, eu costumo dizer que quem tem um pouquinho de vontade, mantém o equilíbrio. Agora, quem quer resultados, como a própria maratona, a gente não consegue viver no meio da régua. A gente não entrega uma maratona vivendo no meio da régua. Desculpa te interromper. Não. Mas eu acho que aí vai sair do equilíbrio no treino, e não no todo. É que o equilíbrio, na minha opinião, ele traz muito, assim, ó, me alimentei muito bem ao longo da semana, então, no final de semana, vou me passar. Vou me passar, não, vou relaxar, tá? Eu acho que o equilíbrio, ele traz muito essa ideia de compensação. Eu acho que a gente não para entregar uma maratona, né, a gente não tem que ser extremista, que eu acho que é isso que vocês estão querendo falar Exato. com equilíbrio. Tanto o Jeff quanto você. Não ser extremista, ter exceções eventuais e tal. Mas viver no equilíbrio, eu acho muito distante de uma maratona. Porque o simples fato de tu manter um ciclo de treinos já te tira do equilíbrio. Porque não venham me dizer que 100 quilômetros numa semana, 80 quilômetros numa semana é equilíbrio, né? Não, porque tu tem um desgaste físico, tu tem que mudar a tua alimentação para dar conta disso, tu tem que cuidar mais do teu sono, tu tem que, se tu gosta de beber, vai evitar, diminuir a quantidade, né, a frequência, sei lá. Eu acho que a gente tem que estar longe dos extremos para poder manter uma vida social, eventual, cuidado com a família, etc. E não pegar tão pesado com a gente. Mas o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é o meio da régua. O meio da régua é o ordinário. Eu entendo que sim, nesse ponto, mas eu acho que assim, a questão do equilíbrio claro, vamos pegar, por exemplo, a alimentação, né? A gente, claro, vai manter sempre na ponta ali para tentar render, para tentar recuperar o mais breve possível de um dia para o outro para treinar. Mas assim, o que o Jeff trouxe, comer uma pizza, sei lá, com uma família, aquilo ali vai ser uma parte, um momento, né? Então aquilo vai ser o evento da tua semana que vai trazer o equilíbrio para com a família. Mas eu concordo que a questão de, tipo, vamos lá, desempenhar 100, 120, 150 quilômetros numa semana é muito diferente de um equilíbrio entre, não sei se eu posso usar essa palavra, mas entre as pessoas que não correm ou que não estão num ciclo de maratona. Mas é necessário para o equilíbrio dentro de casa, mas sim, estar num ciclo de maratona, ele exige que o equilíbrio seja outro. Eu também, no papel de treinador, eu vou um pouquinho contrário disso. Quando o aluno decide, vou fazer a maratona, e aí a empolgação, ele fica daquele jeito, eu tento trazer para ele que o ciclo de maratona não precisa ser pesado, o ciclo de maratona não precisa ser sofrido, o ciclo de maratona pode ser curtido, assim como qualquer ciclo de qualquer prova. Porque ficar trazendo sofrimento para tudo, todo treino é um ato de heroísmo, todo treino é um ato de superação, é quase que um filme de Hollywood. Às vezes um treino é só um treino. Treino bom é um treino bom, treino ruim é um treino ruim, como vai ter. Dificilmente tu vai ter uma maratona que vai andar de forma linear. Então, no meu papel, quando apoiar o atleta, apoiar o aluno a fazer, uma das coisas é justamente isso. Tentar tirar um pouquinho essa mística de que a maratona é algo que sofrido, algo que precisa ser doer ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho alunos que estão fazendo maratona treinando 3 vezes por semana. Aí foge um pouquinho dos 150 quilômetros. Impossível eles fazer 150 quilômetros. Óbvio que eles não vão render exatamente como o Roger, que performa bastante. Mas eles conseguem fazer uma maratona treinando 3 vezes na semana. Óbvio, seria melhor se eles conseguissem correr mais. Mas de um modo que para eles está sendo o suficiente, assim. Então eles estão conseguindo treinar, óbvio que existe momentos que tu fica ansioso, tu fica apreensivo, mas tudo dentro de um contexto, assim. E meu papel é tentar acalmar e mostrar que a maratona
é especial para mim. Eu acho a distância mais mágica de todas as distâncias. Inclusive, foi a única prova, eu acho que eu me emocionei na chegada. Assim. Foi a minha primeira maratona. As outras, fiz provas grandes, importantes, mas a maratona, para mim, ela é simbolicamente, eu acho, a distância mais mágica de todas. E para isso, cara, como eu acho, e talvez outras pessoas não achem, eu tenho uma ânsia de passar para quem vai fazer a maratona que pode ser leve. Mas eu acho que o ciclo de maratona, né, Roger, tu que fez vários, eu acho que o ciclo, para quem tá na hora de fazer a maratona, ele não é sofrido. Ele é Exatamente. gostoso, ele é curtido, né? Eu acho que o ciclo de maratona, para quem não pulou etapas, que chegou na maturidade de enfrentar uma maratona, é um ciclo muito transformador e muito gostoso de viver, né? Eu amo viver ciclos de prova e provas duras. Eu gosto mais do que correr a prova, né? Então, assim, eu concordo com o Jeff, eu acho que um ciclo de maratona, para quem está no momento de fazer, ele não é um ciclo pesado, né? Porém, quando eu falo de equilíbrio, eu falo de não estar no equilíbrio, é porque mesmo para que esse ciclo funcione bem no corpo, mesmo tu levando ele muito leve, tu precisa ter alguns cuidados, né? Eu vejo, por exemplo, Roger, tu come de vez em quando uma pizza? Como, Se claro. não. Aí que tá, mas é aí que eu ia chegar. Mas aí qual é a contagem que tem lá no teu Instagram todo dia? Então, na verdade, assim... Mas tem a ver com a maratona? Cara, tem a ver com a minha preparação, né? Assim, eu sempre falo, se eu comer esse doce de uma forma que nesse momento eu tô quase 100 dias sem comer açúcar refinado. É uma escolha que eu fiz para justamente potencializar, assim como também não tomar álcool, para potencializar a minha recuperação muscular. Que eu sei que isso vai me ajudar, vai dar o ajuste fino em virtude do alto volume que eu estou passando. Mas assim, se eu utilizasse de forma moderada, né, eu não teria um grande prejuízo. Mas é uma escolha minha, pessoal, de, cara, eu vou fazer neste momento tudo o que eu posso para diminuir ou minimizar qualquer tipo de erro, de qualquer prejuízo. Poderia utilizar? Poderia. Talvez até seria, em determinados momentos, até um gosto melhor ou uma coisa importante. Mas, cara, ali, vamos lá, faltam 2 semanas para a prova, então eu tô extremamente focado nisso. Não consegue ficar tantos dias sem comer doce, consegue fazer uma maratona com o pé só. Mas chegamos aonde eu queria chegar. É possível fazer um ciclo leve, né? Saindo do equilíbrio, né? Sim. Indo mais próximo da entrega que tu quer lá encontrar na tua linha de chegada, né? Eu acho que a maratona é isso, ela é gostosa quando a gente tá com maturidade inclusive para querer, por escolha própria, sem sofrimento, ficar tantos dias sem açúcar e tá tudo bem. Exato. Prazeroso, inclusive, né? Inclusive, tipo, depois de 1, 2 semanas, não sente falta. Alguém vai me matar. Ô, Jeff, como treinador agora, vamos falar um pouquinho do que é o ciclo de maratona, né? Quantas semanas são ideais para as pessoas poderem ter um pouquinho de ideia, o que envolve uma preparação? Quanto tempo, assim, a pessoa ela tem que... eu quero correr uma maratona. Primeiro que a gente já falou que ela tem que ter uma bagagem, né? Isso é importante. E a partir daí, ela está pronta para a maratona. Quantas semanas é um ciclo? Primeira coisa que eu falo, me entrega um corpo saudável. Assim, eu quero fazer a maratona. Me dá um corpo saudável que a maratona acontece. Normalmente, assim, o melhor de todos os mundos. 16 semanas antes, a gente começa já feito a base. 16 semanas antes, entra no ciclo propriamente dito de maratona. Porém, eu acredito que o ciclo de maratona começa quando tu começa a correr. Construindo essa base toda. Quando tu começa, tu dá a tua primeira corrida, seja correndo, intercalando com caminhada, ali começa o ciclo de maratona. Agora, o ciclo específico, 16 semanas, e a gente vai subindo aquela escadinha e vai evoluindo os longos. Os longos chegam até que quilometragem, mais ou menos? Isso depende muito da metodologia do treinador, como o aluno responde. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para saber se o aluno está mais fadigado, se ele dormiu bem, se não dormiu. Óbvio que a gente não consegue ter esse controle com todo mundo, mas a gente tem uma ideia. Tem alunos, eu considero
ir até 36, 3 semanas antes, ou 2 semanas antes. 36 quilômetros. Tem alunos que vão até 30, outros que vão até 32. Isso tudo depende muito se foi um ciclo onde não se machucou, se foi um ciclo onde tudo andou perfeitamente, se não perdeu longo. Então, não existe uma fórmula engessada, assim. Eu acho que o ser humano não é igual e cada um responde de uma forma. Por isso que é tão importante, né, ter um acompanhamento de um treinador, de uma assessoria esportiva, especialmente um acompanhamento, né, onde as planilhas são feitas de maneira semanal, para que uma semana seja construída em cima da outra, né? Essa coisa de, recebi minha planilha de treinos, tem lá meu mês inteiro, pronto, meus próximas 2 semanas. Gente, não existe, né? Porque um longo, ele tá vinculado ao longo anterior, e assim, entre várias outras coisas, né? Quantas vezes na semana é o ideal que a pessoa tenha de disponibilidade para treinar? Tu falou que às vezes 3 vezes dá para construir uma maratona, mas mundo perfeito. A gente já fez, e tem inclusive alunos treinando para maratona, treinando 3 vezes na semana. Óbvio que é aquele negócio que eu falei, né? A maratona vai te entregar na medida que tu entrega para ela, o treino. Então, eles vão ter um rendimento compatível com o que eles estão treinando. Eu considero de 4 a 5 vezes por semana, eu acho que esse é o ideal. Roger, conta um pouquinho de como é o teu ciclo de treino, como tem sido, né, as tuas semanas de treino. Então, a gente acabou mudando para esse ciclo, né? E antes de responder essa pergunta e entrando um pouco no espaço do Jeff como treinador, uma dica que eu dou para o pessoal no caso, como o Jeff é um treinador, tem assessoria dele, sempre são planilhas, né, individualizadas. Eu falo para todo mundo que quer correr, independente da distância, que converse com o treinador. Confie, tenha uma troca, entendeu? Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas não fazendo o que o profissional pede e não tendo a troca. Porque é muito fácil tu falar, não deu certo, mas tu fez o que foi pedido, tu fez o que foi solicitado. Então, tu falou pro teu treinador como tu realmente te sentiu, porque tá lá, o relógio ele diz alguma coisa, o GPS vai dizer alguma coisa, mas como é que tu tá? O treinador precisa saber disso. E eu, com os treinadores que eu tive, que eu tenho agora, eu sempre tentei explorar ao máximo isso, ser verdadeiro. E a gente sempre tem uma troca muito boa, e eu acho que isso é fundamental para um ciclo de maratona. É tu ter a troca com o treinador. Sim, o teu treinador, ele te passou um treino de 10 quilômetros. Ele vai olhar na planilha, 10 quilômetros feitos. Tá feito. Por que eu vou? Exato. Só que dentro desses 10 quilômetros, tu pode ter sido difícil, pode ter virado o pé, tu pode não desceu bem alguma coisa que tu comeu, então... A estratégia não deu certo, a gente iniciou mais leve, iniciou já no talo, então, digamos assim. Eu prefiro, hoje em dia, que o aluno me perca tempo botando feedback do que sincronizando o relógio. Sei que tudo é automático, então, mas o feedback, para mim, fala muito mais do que os números. Percepção de esforço, né? Às vezes tu vai fazer 10 quilômetros, tu entregou mesmo 5 para, sei lá, 10 quilômetros 5 para 1, tá? Uhum. Tu entregou 10 quilômetros 5 para 1 e no dia seguinte 10 quilômetros 5 para 1 podem ter sido treinos completamente diferentes, né? Exato. Tem uma frequência cardíaca que exatamente nesse teu exemplo, se tu, um dia que tu tá bem, tu descansou bem, teu corpo tá legal, cara, tua frequência tá lá embaixo, aquele treino foi tranquilo. Mas não, daqui a pouco tu tá com uma sobrecarga de outras situações, que não só do treino, mas da rotina, que elas vão aparecer no treino. E aí tu precisa conversar com o treinador, olha, hoje não foi fácil. Daí tu olha para a semana que tu teve, para o volume que foi realizado, vamos entender, de repente a gente tira um pouco na próxima semana, de repente a gente pode colocar um pouquinho mais agora. Então eu acho que essa troca é a mais honesta possível. E o treinador, ele é o melhor amigo. Não existe receita. Não tem. Não existe receita, não fórmula pronta, né? Exato. E respondendo à pergunta, neste ciclo específico, nós estamos trabalhando de 6 a 7 vezes na semana, né? Agora, como a gente está em pico de ciclo, né? Estou treinando 7 vezes na semana e a gente está com um volume bem intenso, mas a gente consegue trazer, colocar a intensidade na hora correta, né? Quando eu aprendi isso, né,
agora, treinando para minha 13ª maratona, eu consegui entender que o volume bem aplicado, ele é um grande aliado. Ele é um grande aliado, mas tu precisa respeitar. Ah, esse dia eu tô bem, mas o treinador pediu para eu ir leve. Vai leve. Mas é que tá. Entendeu? Eu tô Não bem, vai. mas é pra tu te sentir bem. Exatamente. Então tu tem que entender que o fato de tu estar bem ali, É exatamente o que ele quer. alguém parou, programou aquilo. Então respeita, faz o que te pediram. E são muitos quilômetros leve, né, Roger? Muito. Eu acho que hoje 70, 80% do meu treino é leve. Não tenha dúvida. E para mim foi muito difícil entender que essa composição de um volume maior na minha planilha e com menos intensidade, poxa, mas eu vou perder velocidade nisso. Foi o contrário. Eu comecei a render muito mais, porque o corpo tinha de onde tirar na hora que eu precisava dele. Entendeu? Então, é uma percepção como atleta, né? Então... Treinador, explica isso, porque é assim, é essa mágica mesmo. Não, exatamente. Básica, se tu botar intensidade o tempo todo, entre aspas, tu vai estar sempre correndo atrás da máquina. A régua esticada. E quem treina em intensidade todo dia não treina intensidade nunca. Que nunca tá descansado, nunca tá com o corpo exatamente como deveria. Então, fazer intensidade, digamos, na terça, vai rodar no outro dia leve, vai rodar no outro dia leve, vai rodar no outro dia leve, daí vai fazer um estímulo de velocidade num fartlek. Então, teu corpo... E os alunos têm que entender que o treino leve, ou seja, o treino que for, quando o treinador passa, ele é composição do treino seguinte. Então, ele faz parte do treino seguinte. Ele é, daqui a pouco, a preparação para o teu treino seguinte. Então, e agora começou a bastante gente treinar bastante volume também, que é uma coisa que a gente já fazia há bastante tempo. E só que se o aluno não entender, o atleta não entender, dificilmente ele vai conseguir rodar leve como deve. E aí vai vir o que o Roger falou. Ah, não deu certo. Mas por que não deu certo? Ou o fantasminha, né? Se machucou, lesionou, e aí não entende o porquê, mas estava lá para correr na frequência cardíaca tal, né? No Z2, sei lá, ou no ritmo tal que o treinador pré-estabeleça, e a pessoa não respeita, né? Então acaba que a lesão, ela é um fantasma muito presente, né? De quem Exato. bota volume sem respeitar a baixa intensidade. Sobre essa parte toda, eu pergunto para vocês, o que vocês pensam sobre o fortalecimento muscular para quem está em ciclo de maratona? Eu vou ser bem direto. É essencial. E agora vou deixar o Roger, que é o rato Na da prática. academia. Olha, para mim, assim, ela é a base do todo, né? Eu antes de começar a correr, eu sempre falo, eu vim do ginásio, né? Eu vim da academia. Eu trabalhei hipertrofia antes de vir para a corrida, e eu sempre tive treinadores, e acho que eu trouxe um pouco disso, né, do ginásio para a corrida, que é entender o processo de não só do crescimento muscular, eu falo crescimento de maturação muscular, de entender o porquê é importante tu ter músculos, né, ou estímulos, né, que tu vai treinar, que vão te ajudar a ter uma vida saudável e também num ciclo de maratona. Então eu vejo que hoje o estímulo correto, orientado para correr, ele é fundamental. É a tua armadura. Não tem como tu colocar um carro, né, para sei lá, numa via sem amortecedor. O músculo, ele faz esse papel. Ele vai proteger a articulação, vai proteger, enfim, toda a tua estrutura. Então, tu precisa disso. E na tua prática, o que tu faz hoje de treino de força, tu faz musculação ou tu faz exercícios funcionais? Como é que é? Eu tenho um treinador, né, que ele me assiste desde a primeira maratona, específico para a musculação. Então, a gente tem estímulos para a corrida. Ele faz um estudo, então ele consegue me passar treinos de musculação ali para que eu tenha os estímulos que eu vou precisar na corrida. Então, não é um treino de hipertrofia, quando a gente fala de altas cargas, com menos repetições,
São treinos já específicos para a gente ter uma questão muscular que vá sustentar isso. E também, junto na fisioterapia, a gente faz os treinos de mobilidade, né? E a mobilidade, ela te dá uma condição excelente para poder fazer tudo isso, para sustentar tudo isso. Fala, Jeff. Uma mente forte num corpo fraco. Não adianta nada. Então, aí já tá... A gente tem que preparar a máquina. Queria preparar a base para a demanda que vai vir pela frente, né? A gente prepara essa base também na musculação, no treinamento funcional, crossfit, balé, como quiser. Mas fortaleça, né? Mas fortaleça. É isso porque aí. É importante. Deixa eu perguntar para vocês. Ciclo de maratona tem volume e tem um risco de se machucar se a pessoa não tiver alguns cuidados, assim. O que vocês fazem, ambos, para manter as lesões? A gente não consegue, eu digo, a gente não consegue prevenir lesão. Não tem como tu prevenir, porque a lesão ela é multifatorial e a gente não consegue dimensionar como o corpo tá, né? Vou dar um exemplo aqui, tendão. Tendão, por exemplo, ele não avisa que nem músculo de que, ó, tá começando a ficar ruim. Não, quando apareceu, já tá ruim. Então, a gente precisa preparar as coisas, às vezes, sem ter a sensação, né, de como as coisas estão trabalhando dentro do corpo. Que cuidados vocês têm com o corpo de vocês para dar conta da demanda de treinos de uma maneira em que a lesão fique lá bem longe, que a gente consiga minimizar o risco de ter uma lesão? Acho que a gente está exatamente num excelente lugar para falar disso, né? Nada melhor do que tu ter um acompanhamento, se possível, de uma equipe de fisioterapeutas para te ajudar. E dentro dessas, todas essas coisas que eles podem fazer, tu, melhor do que eu, sabe que eles, às vezes tu chega aqui todo quebrado, eles te botam no jogo de novo zerado. Então, para mim, a fisioterapia é fisioterapia, alimentação, não comer açúcar. Sono, né? Uma coisa que você tem falado bastante. Isso, sono é... Eu nem leio mais nada sobre sono. E tu, Roger? Eu acho que, assim, não só a maratona, mas o estar no esporte, né, é uma construção. Como a gente construir um prédio, e cada viga, ela é alguma coisa. O fortalecimento, a nutrição, a hidratação, o sono, enfim, tudo isso, ele vai ser a tua sustentação. E nada mais é também de fazer o básico bem feito. Às vezes tu precisa olhar para a tua rotina ou para o todo e entender se, cara, eu tô tomando água, eu tô comendo o que eu preciso comer, eu tô tendo combustível para isso, eu tô dormindo. Vamos lá, e o que eu sempre falo pra galera assim, cara, se de repente a gente for dormir 1 horinha antes, numa semana a gente tem 7 horas a mais de sono. Às vezes tem pessoas que não conseguem dormir 7 horas seguidas. Coloca isso, faz a matemática simples. Então, olha para o básico. Estou fazendo o básico bem feito? Bom, beleza, estou fazendo o básico. Então, vamos lá. E o meu fisioterapeuta sempre fala muito disso. Não existe recovery melhor do que o sono, né? E eu fazendo todo o resto minimamente bem feito, tudo vai me ajudar a diminuir erros. Não quer dizer que eu não terei lesão por isso, mas eu vou ficar muito distante de ter uma. Então, cara, é construir o prédio da melhor forma que conseguir, olhando para o básico e procurando auxílio, né? Vamos lá, fortalecimento, nutrição, fisioterapia, uma assessoria, né? Porque tudo isso precisa ser guiado da melhor forma, né? Agora, perguntar para vocês. Falou em maratona, em algum momento, quem está no ciclo já ouviu falar do tal do muro, não é mesmo? Quilômetro 30, e aí o muro. Eu costumo dizer que o muro a gente constrói ou destrói ele num ciclo de maratona, fazendo certinho ou não. Pergunto para vocês, o muro existe de verdade? Tem uma frase que eu gosto, assim, que é tipo, toda maratona tem 42,195, mas nenhuma é igual, né? Então, tipo, a maneira como tu treina, a maneira como tu te prepara, diminui as chances de tu ter
um muro na tua maratona. Mas, né, o dia da prova, né, ele pode te reservar coisas que tu não consegue, não é palpável, né, não tem como. Pode ser uma surpresa boa ou desagradável. Mas treinando para aquilo, a chance desagradável ela diminui. Mas aí eu volto no que a gente falou anteriormente. Eu quando comecei a colocar volume de forma consciente, esse muro dos 30, dos 35, ele mudou. Ao invés de eu ter que escalar o muro, eu tava passando pelo Pleno. muro, pleno. Então, tipo assim, não, vamos lá, gente, não é fácil, né? Depois do 30, 35, tu tá com uma carga nas costas. Mas a percepção de que tu fez aquilo que tu podia fazer com o máximo de respeito, esse muro ele se destrói. Às vezes não, se destrói. E aí, Jeff? O muro para alguns atletas ele vem 32, 35, 38. Isso é muito particular de cada um, que entrando mais uma vez na tua área, a gente sabe que a partir do momento que o músculo começa a falhar, que é a primeira coisa que falha, a parte muscular, tu começa a ter muro até no todo lugar. Então, tu ter uma estratégia bem feita é a melhor coisa para tu não ter muro. Ter uma estratégia e segui-la é a melhor coisa para não ter muro. Ah, eu estava me sentindo tão bem no 21 e eu acelerei. Mas, cara, é para tu se sentir bem no 21. Tu treinou para 42, se tu não estiver se sentindo bem no 21, tu treinou errado. Então, chegar no 21, a ideia é chegar bem e seguir. E existe o fator psicológico também, que as pessoas esperam um muro. Esperam um muro. Vai vir um muro, vai vir um muro. Eu já escrevo ali no dia do escrevo sempre uma mensagem para os alunos que vão fazer a maratona. Eu digo, ó, vamos, esquece muro. A gente não vai ter muro. O único muro que a gente vai passar é o da Mauá. Não vai ter muro, não vai ter muro. E eles ficam aquilo na cabeça. E quando termina a prova, eles me dizem, cara, não teve muro. Só me lembrava da tua... Tem uma frase, Jeff, que também é assim, ó, meio coach. Mas assim, um corpo treinado, ele chega aonde tu quiser. Só que o que vai definir que tu chega é a tua cabeça. Entendeu? Tu tem que também treinar, o ciclo também é para isso, para tu ganhar confiança, para tu entender que tu pode chegar, que tu pode fazer, né? E aí tu ter essa troca, o teu treinador te falar isso é porque tu teve uma troca. E tendo essa troca, esse muro aí ele não vai aparecer. E por que eu perguntei se existe muro mesmo? Porque assim, a gente treina para distâncias maiores. Passou 30, passou 35, não existe muro. Por quê? Porque tá longe ainda o final, né? Tem ainda muito mais chão. Então, eu acho que sim, que tem um fator psicológico ali muito forte, né? No 30, 35, que é o fato de tu estar mais perto, né, do teu objetivo. Porque muita gente fala que o muro está ligado ao 30 pelo tempo que a pessoa está em movimento, né? Uhum. Então, ali aconteceria com todo mundo. O que eu não acho que é. Eu acho que está muito ligado ao ciclo de preparação mesmo. Estratégia. E o mental, né? E o Errou mental de, estratégia. realmente, de tu mudar o mindset de que tu tá pronto para aquilo e que tu vai chegar nos 42 muito bem. O que ocorre muito e que eu vejo, com alguns amigos já aconteceu e tudo mais, é quando digamos, 3 semanas antes da prova, tu tá no teu pico, né, de condição física. E aí depois daquilo, tu vai fazer o polimento, tu vai descansar, tu vai chegar inteiro pro dia da prova, né? Pelo menos é isso que se deve, né? E aí, então, beleza, eu tenho uma estratégia, eu bolei a estratégia junto com o treinador. Como o Jeff falou, tu precisa passar os 21 bem. Só que eu tô me sentindo tão bem, mas eu acho que eu consigo ir mais. Só que aí, a conta ela vem ali na frente. Se tu te preparou para X, faça o X, não faça o 2X. Entendeu? É aquilo, entendeu? Vamos lá. Se tu chegou lá na frente, bom, te sentiu bem, tu tem uma estratégia bem definida, bom, aí é outros 500. Isso também tu pode prever junto com o treinador. Mas é muito respeito. Tu tem que respeitar. O 42 quilômetros, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas exige respeito. Pezinho no chão, literalmente. E a primeira meia maratona define a segunda, não? Para mim é ali que, quando tu passa a primeira meia, é que define como vai ser tua prova.
partir ali, passou a meia, os próximos 2 quilômetros é que vai realmente definir se tu vai chegar bem ou se tu vai errar, enfim, porque a partir dali é estratégia, estratégia. Óbvio que tem dias que parece que a gente está iluminado que o que tu fizer vai dar certo, mas isso é raro. Então, seguir estratégia para mim é a parte mais, se fizer, não tem como dar errado. E tem que cuidar muito, né? Especialmente numa maratona grande, onde tem muita gente, de tu não ir no efeito manada, né? Muita gente vai no ritmo e tu vai no ritmo do outro, porque tu tá bem, né? E realmente a gente começa uma maratona bem. A primeira meia maratona, tu não sente, os primeiros 21 tu não sente. E se tu fugir do ritmo pelo qual tu treinou e que tu tá pronto para, né? Tu vai comprometer. Aí vai aparecer o muro nos 20, nos 25, né? Antes dos 30 ainda. Eu tô pra te dizer que eu acho que em qualquer distância, até lá no 3, no 5, tu tem que ter uma estratégia. Tu tá treinado para alguma situação, e se tu não respeitar, né, mesmo que seja uma exposição bem menor, tu vai pagar o preço. Tu não pode queimar cartucho. E na maratona, bom, é uma exposição muito maior. Tu queimar todos os cartuchos antes, vai faltar. Qual foi o momento mais difícil numa maratona? Muito mais difícil numa maratona. Demorou muito para pensar, porque não teve. Porque traumatiza de um jeito que a gente não esquece. Não, a maratona sempre é difícil. Sempre é não, difícil. mas um momento mais difícil. Teve alguma situação, alguma coisa assim que te marcou? Tipo, nossa. Eu lembro agora não. Tu teve, Roger? Momento difícil, assim? Então... Eu não tô dizendo que não é difícil, esses caras são muito bem treinados. Esses caras... Deixa eu mudar a pergunta, então. Olha, ó, importância da base, entendeu? Nenhum dos dois tem traumas de maratona, né? É que ninguém é super-homem, né? Mas assim, eu acho que realmente o respeito ao treino, ele te molda. Total. Ele te molda, então a chance ali de... Então, tipo assim, vai ser desgastante, vai ser muito difícil. Cara, sei lá, eu tive uma prova que eu tive cãibra ali. E aí, aquilo era um fato, não é difícil eu ter cãibra. E então, eu tive no cãibra no 36. E eu em nenhum momento acusou que aquela cãibra ocorreria. Eu chutei o meio fio do asfalto, da calçada, sem querer, e aquilo deu um efeito rebote muscular, e aí então, ali, eu acabei tendo a cãibra, e eu tava já buscando o índice para correr Berlim naquele momento, e eu, poxa vida, o que eu vou fazer? Será que eu desisto? O que eu faço? Passa um monte de coisa e tu tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Aquilo foi difícil para mim, mas peraí, vou voltar, não vou voltar já no ritmo, eu vou crescer, vou progressivar aquilo ali. Enfim, não consegui o índice naquele momento, por 1 minuto, né? É muita coisa, 1 minuto, mas foi um momento difícil, mas foi o meu melhor tempo. Então eu fiquei naquela, poderia? Não deu? Beleza, foi difícil. Mas aí isso foi um grande ensinamento, porque na maratona seguinte eu conquistei meu índice, e no momento em que aconteceu isso, na prova, eu tirei um pouco o pé e respeitei, olha, não vai, hoje não vai. E aí então aquilo ali, o difícil se tornou um grande aprendizado para a próxima. Vou mudar um pouquinho a pergunta agora. Já aconteceu com vocês de terem feito um ciclo muito bem? Vocês terem treinado assim, ó, muito bem, e chegar na prova e, nosso corpo não é máquina, né? Fiz um ciclo perfeito, mas eu larguei aquele, não era meu dia, meu corpo simplesmente não rendeu, não entregou. Já viveram alguma experiência assim? Eu vivi algo, mas não em virtude do ciclo. Eu corri Buenos Aires em 22 e eu fiquei gripado uns dias antes ali. Então, foi difícil, eu perdi... Olha, dá para contar nos dedos os dias que eu não treino durante todo esse período. Mas eu tive que cessar uns dias de treinamento ali
e depois me fez muita falta e eu não fiz o tempo que eu desejei, não rendi aquilo que eu poderia render e aconteceu, mas o ciclo foi naquele momento, naquela minha trajetória, com a maturação corporal que eu tinha naquele momento, eu estava pronto para mais, mas por um infortúnio do destino não Não deu ocorreu, certo. não deu certo. E aí tem que gerenciar Tem, a frustração. exato. Você já teve alguma experiência ruim? Para mim, dentro de maratona, não aconteceu, porque eu sempre tentei entrar em maratonas quando eu realmente estava treinado e corri de acordo com o meu condicionamento. Se eu soubesse que eu poderia correr para X tempo, eu corria para aquele X tempo. Se na outra eu tivesse menos condicionado, eu corria para o determinado tempo que eu achava que conseguiria de acordo com o treino que eu fiz. Mas já aconteceu em outras provas, né, de outras distâncias, assim. Mas maratona, não. Agora eu quero falar, os dois têm uma bagagem muito grande de maratona e tempos muito expressivos, né? Então vamos falar daquela pessoa, daquele atleta que não quer só completar a prova, aquele que busca os segundos, né? Vocês têm a tão desejada maratona sub 3, aliás, sub 3 já, né? Vocês já estão bem abaixo disso. E aí, quando o atleta tá ali no limite, buscando segundos, chega uma hora ali que a gente, bom, sabe que o corpo tá entregando quase tudo, né? A gente não tem mais muito o que espremer, né? Nesse momento, vocês já sabem tudo o que precisa fazer para uma maratona dar certo, ou seja, ó, o grande, vocês sabem o que fazer, e aí me parece, né? Quero que vocês falem, porque né, não é o meu perfil de prova, é de vocês, o quanto o detalhe aí faz a diferença, o que pesa mais, esses detalhes que eu falo, e o quanto é importante o errar menos também na preparação. Como funciona, assim, para quem já não busca completar, mas busca segundos, né? Como tu falaste, o índice, o detalhezinho. Como é essa preparação? O que vocês fazem de diferente na busca por segundos? Eu sou um cara, assim, muito inquieto, né? Então, eu tenho esse staff, digamos, esse corpo que todo de profissionais que me atendem, assim. Então, eu busco sempre com eles provocá-los e me provocar. Então, tipo, vou pro meu treinador. O que a gente pode fazer para eu chegar em determinado tempo, né? Aí eu faço a mesma coisa com a nutricionista, faço a mesma coisa com o fisioterapeuta, com o meu treinador ali de fortalecimento. Então a gente busca sempre refinar o ajuste fino, vamos colocar uma suplementação, vamos testar, vamos testar um pouco mais de volume no treino, vamos colocar um pouco mais de intensidade nos treinos de tiro, que isso vai fazer com que eu saia de uma zona de conforto, né? Porque a gente vai ficar numa zona de conforto, a gente chega num platô, bom, para eu ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então está tudo ligado, né? Então, além de estar no esporte, né? Estar no esporte é não estar lesionado. Então, eu só vou conseguir ter resultados diferentes e aplicar tudo isso se eu estiver em movimento. Então, essa construção toda que a gente trouxe de tudo que permeia, a gente só vai conseguir fazer se estiver no esporte e buscar o ajustezinho fino em todos esses pontos. Jeff, ajuste fino e de qualidade. Eu tô no meu limite, chego para ti e digo, olha, preciso baixar segundinhos. Um treinador, que mudanças tu vai começar a trabalhar comigo? Geralmente, o atleta que ele está buscando a melhora por 1 segundo, minutos ali, buscando índice, quando vem conversar comigo, a primeira coisa que eu faço é voltar para o básico. Com certeza ele está negligenciando alguma coisa lá de trás. Então, arrumo primeiro, básico, como o Roger falou, desde começar a base, fazer tudo uma construção, para depois chegar lá na frente e aí sim buscar. Cara, só existe uma maneira: velocidade. A gente precisa melhorar a velocidade, durabilidade, a gente precisa fazer com que ele aguente tantas horas de corrida, porque é a partir daí que começa aquele
o mais. E hoje a gente tem inúmeros outros recursos externos, né? A gente tem tênis de placa, tem roupa colada, tem super gel ultra blaster que tem 200 gramas de carboidrato, tem. Então a gente tem bebidas mágicas. Tudo isso ajuda, desde que o básico Tem que esteja ter o sendo básico, feito. né? Roger, tu veio numa crescente, né, de 2 horas, baixou quase 1 hora, né, da primeira maratona para a última, assim. Além da experiência, por óbvio, o que tu foi fazendo de diferente? Olha, na verdade, eu fui cada vez mais me aprofundando nesses pontos, assim, né? Sempre busquei tirar o que eu possa de todos esses profissionais que montam tanto os meus treinos quanto a minha rotina alimentar e fortalecimento. Então, a gente sempre está fazendo algo novo. A gente está sempre provocando o corpo. Vamos lá. Eu também gosto de olhar para o todo, como a gente já falou outras vezes. Cara, vamos treinar o sono. Ah, mas que papo de louco. Cara, vamos dormir um pouquinho mais. Vamos fazer uma meta de tomar água todos os dias. Vou tomar 3 litros, 4 litros. Vamos lá. Entendeu? E lógico, vamos treinar. Vamos estar o melhor possível para a próxima sessão de treino. Eu acho que uma prova, uma qualidade, um melhor tempo, é só se tu desempenhar nos treinos. Não existe atalho se não trabalha. Não existe mágica. Não existe. E agora, tá faltando uma coisinha pra gente compor esse atleta todo, né? Que é a parte mental. E aí eu vou entrar, então, na tua área aí, que o Jeff é especialista no assunto, né? Ele forma o atleta, né? Eu tenho o privilégio de fazer mentoria com ele, onde ele trabalha muito a minha parte mental, fortalece muito, faz eu acreditar muito mais na minha capacidade e, naturalmente, a partir disso, parece que uma mágica vai acontecendo e a gente também vai entregando mais nos treinos, né? Então, Jeff, assim, ó, atleta quebra mais fisicamente ou mentalmente, na tua opinião, numa maratona? Mais mentalmente. A perna sempre aguenta mais. A perna sempre aguenta um pouquinho mais. A cabeça que vai antes. E realmente eu acho que tudo começa nos treinos. Eu vou falar uma coisa que não sei se pro Roger é assim também, mas para mim, todas as vezes que eu fiz uma maratona, a minha maratona aconteceu, metaforicamente eu tô falando, minha maratona aconteceu num treino que me marcou, assim. Eu penso assim, cara, hoje, se fosse a maratona, eu ia detonar. Eu ia ir muito bem. Isso não quer dizer que tu chegou, que tu ficou pronto antes. Mas é que aquele treino encaixou muito bem. E aí, o que acontece com o atleta? No treino seguinte, ele vai muito mal. Vai muito mal, ou nos 2, 3 seguidos. Cara, ele vai se apegar no treino que ele foi mal. Ele vai esquecer esse treino que ele foi muito bem. Então, um ciclo de maratona ou de qualquer outra prova, independente da distância, ou o próprio atleta, ele não vai ser definido por um treino ruim e nem pelo treino bom. Ele tem que saber que dentro do todo vão ter altos e baixos, né? E eu prefiro que tenha os baixos no treino do que na prova. Então, construir o atleta mentalmente forte começa primeiro nos treinos e fazendo ele entender que, como eu disse antes ali, uma mente forte vai carregar um corpo forte. Mas aí também a importância de tu ter o treinador amigo, né? Sim. Aquele que consegue te fazer enxergar de que tu não é aquele treino ruim. Porque o treino que encaixou muito bem, a gente termina com a sensação de legal. A gente fez um treino muito bom. O treino que a gente foi muito ruim, que a gente sofreu, que a gente quebrou, é o treino que faz a gente questionar a nossa capacidade como um todo. Fez todo o ciclo perfeito, e quebrou num treino. Nossa, será que a maratona é para mim? Será que realmente eu tô pronto para maratona? Será que... E aí começa a gerar aquele monte de dúvida. Só que aí, se tu tem um treinador, ele chega para ti, ele te bota os pés no chão e te diz assim, pelo amor de Deus, tu não é esse treino. Né? Esse treino, ele tem tanto impacto quanto o anterior, que deu tudo muito certo. Ou seja,
vira a chave, vê o que tu pode ajustar desse treino, aprende com isso e ó. Essa semana eu tava falando com o meu treinador sobre isso e eu tava falando para ele, assim, que o melhor treino que eu tive neste ciclo foi o treino que eu quebrei. Daí, então, isso foi para metade do ciclo. Nós estávamos adentrando a metade, o terceiro quarto, vamos lá, do ciclo. E aí eu quebrei e eu tava me questionando, será que eu não vou conseguir entrar? Não vou. Ele sentou comigo, conversou, cara, vamos revisitar. O que aconteceu na semana? O que tá acontecendo nesse momento? Vamos voltar pro básico, vamos fazer o bem feito. Tu tem condição, tu já chegou aqui, tu já mostrou. Vamos lá. A partir daquela conversa ali, eu fui com todo mundo, com todo o staff, mudei, voltei pro básico e coloquei na minha cabeça, eu vou fazer dar certo, vou fazer acontecer. Então, tipo, essas pessoas todas, elas me ajudaram a me recolocar no jogo e dali eu comecei a acender de novo, porque eu acreditei naquilo, né? Então, esse poder de retornar, de fazer o básico, de colocar na cabeça que é possível, ele é um passo muito importante. Não quer dizer que eu vá chegar agora na prova, daqui a 2 semanas, e vai ser tudo lindo. Mas, cara, eu já classifico como o melhor ciclo da minha vida por esse poder de resiliência psicológica. Falou uma coisa agora, eu vou fazer dar certo. Eu digo que o que diferencia quem chega ao final, independentemente do que passou, e de quem desiste no meio do caminho, é a capacidade, é a diferenciação. Eu não vou treinar para dar certo, eu vou treinar até dar certo, porque eu quero verdadeiramente. O poder do querer vence qualquer outra dificuldade que se tenha no meio do caminho, não acha? Não tenho dúvida. E agora, eu vou perguntar o seguinte para vocês. Vamos lá para o nome do nosso podcast. Eu pergunto para o que você acha? Performance depende de sorte, Roger? Não, de jeito nenhum. Não existe performance, não existe conquista, não existe construção sem trabalho, sem dedicação, sem disciplina e sem respeito. Sem isso, tu não alcança nada. E performance é uma conquista. E você, Jeff, performance depende de sorte? Eu já respondi essa pergunta, agora eu vou responder ela diferente. Não depende de sorte. Mas a sorte ajuda quem está preparado. Então, se prepara para a hora que a sorte vir, ela te encontrar pronto. Treinando, de preferência, né? Quanto mais treinar, mais chance de sorte tem. É isso aí. Então é isso, gente. Performance não é sorte e maratona também não. Ou seja, a maratona, ela te devolve exatamente aquilo que tu entregou para ela. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até mais.